Graça e paz, queridos. Amém. Muito boa noite, que bom ter você aqui. Amém. Você está feliz de estar aqui também? Aleluia. Querido, hoje pela manhã tivemos a oportunidade de estar ministrando no Verbo da Vida em Jundiaí, do apóstolo Sérgio. Eu não sei quantos de vocês conhecem o apóstolo Sérgio. Quem conhece? Nossa, eu preciso trazer ele aqui. Pensa num homem que quando eu conheci ministrando, eu fiz uau. O homem durante todo um acampamento ministrou 4 vezes em cima do mesmo versículo. 4 ministrações em cima do mesmo versículo. E a primeira vez que ele ministrou, eu disse, acabou, ele não tem mais o que falar. E daqui a pouco ele veio na outra, e veio na outra, e veio na outra. Eu não vou falar muito, senão você vai querer mudar para Jundiaí e congregar lá. Vai se contentando, cada um tem um pastor que precisa. Tá? Então fica satisfeito comigo aqui, que está tudo bem. Amém. Queridos, antes de eu dar continuidade, deixa eu só falar de uma coisa, até mesmo porque eu passei pelo corredor, vindo lá de trás. E assim, queridos, eu fico lá atrás para de fato ver as pessoas. A igreja está crescendo e eu quero ver as pessoas que estão ainda conosco, que vieram ao culto. Então foi uma forma, nem sempre eu estou aqui em cima para ministrar e eu consigo ver você, mas eu estou lá atrás para de alguma forma ver as pessoas, né? Eu não quero ser um pastor que não saiba quem são as igrejas, isso está acabando acontecendo mesmo, por conta do nosso crescimento. Mas é triste também estar lá atrás e eu não estou como fiscal de adoração nenhuma. Amém? Mas querido, é triste ver a maneira como alguns de nós estamos adorando ao Senhor. Amém? Eu poderia hoje dar o nome e pegar uma setinha e falar você. E não é essa a ideia. Eu creio que nós precisamos ter uma consciência mesmo. O pastor Toninho falou a respeito de ser furtado. E se você não tomar cuidado, você está aqui fazendo o quê? O que você veio fazer aqui hoje? Se você não tem uma outra programação, uma programação melhor, ou se você não pensou em outra coisa, eu mesmo posso te sugerir coisas que você pode fazer gratuitamente. A grande questão é que você precisa estar aqui consciente do que você está fazendo aqui. Senão não tem proveito. A Bíblia diz que muitas pessoas seguiam Jesus, mas nem todas elas eram beneficiadas pelo que Jesus podia fazer por elas. Porque ela era curiosa, ela era multidão, ela estava ali no oba-oba, vamos ver o que dá, vamos ver como funciona. Querido, você não precisa ser essa pessoa. Amém? Então, no curto espaço de tempo, de sair de lá até vir aqui, eu vi pessoas rolando o feed do Instagram, eu vi pessoas vendo conversa de WhatsApp. Não é a mim que você está adorando, não. Você não está aqui, Ave Lucas, não. A quem você adora, você pode fazer assim. A quem você adora sabe que seu coração está envolvido ou não. Amém? Então, querido, seja inteiro no que você está fazendo. Esteja estando de verdade, faça fazendo de verdade. Amém? Amém. Fecha o parênteses, vamos à continuidade então. Nós recebemos na última terça-feira, nós tivemos o privilégio de receber a nossa supervisão aqui em Arujá. Amém? Acredito que grande parte de vocês puderam ver o videozinho que foi feito, um vídeo muito legal, relatando um pouco da passagem deles no novo espaço. E eles estiveram lá, ficaram extremamente felizes, alegres com aquilo que eles estavam, que eles viram. Amém? Amém. Glória a Deus. E o pastor Amauri, que é o nosso supervisor, ele estava no telefone com o presidente do nosso ministério, o bispo Guto. E aí, então, o Guto quis falar comigo lá na hora, e eu peguei o microfone e ele disse, rapaz, deixa uma igreja grande aí para o ministério poder usar também. Amém? E aí eu estava falando para ele, o nosso espaço de templo aqui vai caber perto de 2.000 pessoas. Você sabia disso? Não? Amém? E ele disse, aí já dá para fazer a conferência de ministro. Eu disse, não sei o que aconteceu, caiu para 900. Ele deu risada lá, diminuiu do nada aqui, Guto. Mas querido, foi uma passagem por aqui muito boa, e de fato eles ficaram entusiasmados. Inclusive nós tivemos ontem uma reunião de supervisores que aconteceu na igreja de Guarulhos, e eles fizeram questão de passar para todos os pastores da região de São Paulo a respeito do nosso novo prédio.
Então eles passaram um vídeo no telão, muitos pastores que não sabiam o que estava acontecendo em Arujá, conseguiram ver o novo espaço, conseguiram ouvir dos nossos supervisores a respeito daquilo que nós estamos vivendo. O pastor Amaury, inclusive, pediu para que as pessoas que estavam na reunião ofertassem também no novo prédio, @verbodavidaarujá.com.br, amém? Aleluia, aleluia, amém. Então, queridos, nós estamos vivendo algo sobrenatural, algo de fato para o Ministério Verbo da Vida na região de São Paulo, algo que vai marcar esse ministério. Você está feliz por fazer parte disso? Amém? E foi muito emocionante, eu confesso que eu me emocionei, mas foi emocionante ver esse vídeo na igreja de Guarulhos, porque para você que não sabe, nós saímos de lá. Eu conheci o Verbo da Vida em Guarulhos, servi por anos ali, liderando os jovens, fui levantado como pastor auxiliar naquele lugar. Então visitar aquele mesmo prédio traz muitas recordações, e ver naquele lugar o que Deus está fazendo em Arujá foi diferente. Amém? Então eu poderia muito bem guardar isso para mim, mas eu quis transmitir isso de alguma forma para você que você possa se alegrar mesmo, e entender, querido, a sua obediência vai te levar a lugares que você não imagina. Amém? Seja fiel, 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 fiel. Não existe em Deus, e talvez você seja tentado a isso, não existe em Deus um plano de carreira. Amém? Talvez você é inspirado quando você vê podcasts onde as pessoas dizem: eu cheguei como motoboy, eu era o menino que entregava as cartas, e hoje eu sou o diretor, e hoje eu sou o gerente, hoje eu sou o CEO, hoje eu sou... E você olha e diz: é isso que eu quero para a minha vida. E você vem para a igreja e diz: é isso. E você diz: pastor, eu começou o quê? A gente começa servindo, e é servindo até ele voltar. Aí de verdade, independe de onde você está servindo, a grande questão é que você serve. Amém? Se você entra na igreja visando, porque eu quero um dia estar no púlpito, porque eu quero um dia pregar, porque eu quero... Queridos, pode ser que isso aconteça, mas talvez o fato de você estar querendo tanto vai fazer com que só retarde o tempo na tua vida. Não é sobre isso que a gente vai falar, não. Amém? Então assim, não tenha pressa de viver o que Deus tem para a tua vida. Pastor, é estranho, porque eu não preciso me apressar. A grande questão é que toda a pressa que você precisa ter em viver o que Deus tem para a tua vida, está totalmente dentro de você. Então tenha pressa em ser regulado por Ele, tenha pressa em obedecê-lo, tenha pressa em ser alguém que Ele pode te corrigir, tenha pressa em ter um coração que pode aprender, tenha pressa nisso, porque quando você tem pressa nisso, Deus diz: uau, ele passou essa fase, vamos para a próxima, ele passou essa fase, vamos para a próxima, ele passou essa fase, vamos para a próxima. Então a pressa em viver o que Deus tem para a tua vida. Talvez vai fazer você queimar etapas, queridos. Então seja fiel. Pastor, Deus me chamou para ficar enchendo a garrafinha. Faça isso com alegria. Por quantos anos? Faça com alegria, eu estou servindo. Você sabia que o galardão de quem enche a garrafinha de água não é maior do que a minha de estar fazendo o que eu faço? Não, pastor, o seu galardão é maior. Se o que eu tenho para fazer é isso, é igualzinho se o que você tem para fazer é isso. Acabou. A grande questão está nisso, em ser obediente e fiel à instrução atual. O que acontece agora. Amém? Amém. Não é sobre isso que a gente vai falar, não? É que eu vim direto. Eu estou até com a mesma roupa de Jundiaí. Se você me ver de manhã, você diz: nossa, pastor nem tomou banho. Tomei de manhã, tomo outro antes de dormir, está tudo bem. Perfume, aqui ó, chegar perto de mim, estou até cheiroso. Amém, glória a Deus. Queridos, eu quero ler para você um texto. Você não precisa abrir, preste atenção no que eu vou ler. Em Mateus, no verso número 18, a partir do verso número 1, diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto,
aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Fecha os teus olhos. Papai, te damos graças. Eu não estou palestrando, eu não estou entretendo, eu não estou aqui para fazê-los passar o tempo. Eu estou para falar da tua palavra, e ela transformou a minha vida. E ela tem o poder de transformar as nossas vidas. É ela que nós estamos pregando. Obrigado pela tua unção que confirma a palavra ministrada. Enquanto eu a ministro, existe unção suficiente para levantar, para exortar, para abrir os olhos e fazer enxergar aquilo que precisa ser ajustado. Pai, a tua palavra diz que os teus planos são planos de paz e não de mal. A tua palavra diz que existe uma perfeita vontade a ser vivida por cada um de nós, que nós estejamos nesse lugar, onde a tua perfeita vontade nos alcança, onde os teus planos de paz nos fazem viver, Pai, e ser real em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu sei que eu estou diante de homens e mulheres que te amam, que te temem, e nutrem em seus corações o desejo de avançar, e não será diferente essa noite. Que a tua palavra possa encontrar no solo de cada um dos corações abertura para frutificação. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Queridos, chamados a ser como crianças. Pastor, você já falou sobre isso. Você acredita? E de verdade, não tem nada que a gente vai falar na Bíblia que é novo? Um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, talvez você já tenha lido ele inteirinho, mas não está fazendo o que está escrito nele. Aí o Senhor precisa vir de tempos em tempos te lembrando daquilo que está escrito. Amém. Não é interessante as pessoas, a Bíblia diz que esses discípulos estavam com Jesus. Se você volta um pouquinho no texto, o texto não dá uma continuidade nisso que aconteceu. Se você volta no 17, o final do verso 17 em Mateus, Jesus está ensinando Pedro ou os discípulos a respeito do pagamento de impostos. Vem cobrar os impostos de Jesus, Jesus diz: de quem se cobra os impostos? Dos filhos ou dos estranhos? E aí então respondem: dos estranhos. Jesus diz: pois é, nós somos filhos e não deveríamos pagar. Mas faz o seguinte, Pedro, vai até o mar, pega um peixe, dentro do peixe tem uma moeda, paga o meu e o seu. E então, vem para o verso 18, onde nós acabamos de ler. E é maravilhoso porque a Bíblia não é um relato de pessoas que não erraram. Não é um relato de pessoas que viveram uma vida instagramável. Não é interessante pensar? Conversava com uma pessoa esses tempos atrás, ela tinha se divorciado. E então eu falava: poxa vida, mas eu via o seu Instagram e tudo lá estava perfeito. Vocês viajaram para lugares extraordinários, vocês são um casal hollywoodiano, como assim? E a pessoa disse: pastor, eu não consigo me lembrar de uma daquelas fotos, nenhuma daquelas fotos, que eu estava feliz. A Bíblia poderia estar aqui só de pessoas que creram, pessoas que acertaram, pessoas que obedeceram. Nós íamos olhar e falar: está muito distante. Até porque você vê pessoas indo para Maldivas, você diz... Alguns, desculpa. Eu não quis falar das suas últimas férias. Mas a Bíblia conta o relato de pessoas, e tem 2 discípulos que estão ali, os discípulos estão com Jesus, e Jesus, fala aí para a gente, quem é o maior, o maioral, no reino dos céus? Em outra situação, a Bíblia diz que Jesus está contando da morte dele, do que ele deveria passar, do que ele viveria, e no meio desse contexto de Jesus abrindo o coração e desabafando, os discípulos estão discutindo: você vai sentar na direita ou na esquerda? Onde que a gente vai sentar quando chegar lá? Então assim, noção era uma coisa que os discípulos tinham. Tranquilo. E é legal pensar que alguns de nós conviveríamos na boa, nem perceberíamos isso, né? Mas então perguntam para Jesus: Jesus, quem é o maior? Jesus poderia dizer muitas outras coisas, mas ele chama uma criança. E ele faz essa afirmação: em verdade vos digo,
se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças. Converter, lembra do que é converter? Se você vai num sentido, você está fazendo uma conversão, você muda o sentido. Converter-se é tornar-se aquilo que Deus tem. Então você vivia uma vida de carnalidade, você vivia uma vida de pecado, você se converteu ao cristianismo. O que é isso? É deixar de viver essa vida, porque agora você vive um outro estilo de vida. Você se converteu ao cristianismo, você mudou o seu sentido de vida. Eu já não vou mais para aquele caminho, hoje eu tenho um outro caminho, houve uma conversão no caminho. Está comigo? E o texto continua, então, tornardes. Quando você se torna. Amém? Tornardes é você, o que você não era, então você se tornou, você passou a ser. A Bíblia está dizendo que se você não se converter, se você não se tornar semelhante a uma criança, você não acessa o reino. E aí talvez você, marido, numa hora como essa, está feliz dizendo, está vendo? A minha mulher diz para mim que eu sou um infantil, que eu sou um crianção. É isso, eu estou no caminho. E aí você cutuca a esposa e diz, está vendo aí? Eu estou melhor do que você imaginava. E se você fez isso, você vai passar vergonha. Porque não existe da parte da palavra de Deus um incentivo para que você tenha atitudes de criança no que talvez nós ainda estamos sendo infantis. Mas o próprio texto continua, é necessário ser humilde ou se humilhar, como uma criança. E a gente vai continuar. Mas o texto, alguns outros textos em Lucas, no capítulo 18, em Marcos, no capítulo 10, em Mateus, no 19, a Bíblia diz, em Lucas 18, por exemplo, diz assim, o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam os que tinham trazido. Mas Jesus, chamando a si as crianças, e disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Coloca por favor, acho que eu não falei, né? Coloca por favor, Lucas 18, 15. Vamos ler junto. Eu acho que a minha versão não está. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos vendo os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou, deixe vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Até aí. Em Marcos 13 diz, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. E em Mateus diz, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes às crianças. Queridos, se nós vamos ver pela palavra de Deus, e existem muitas pessoas, talvez por não conhecer as Escrituras, diz que existem muitas contradições. Eu já vi pessoas dizendo que há contradições no que a palavra diz. Porque um texto diz para eu ser semelhante à criança. E você vai ver depois o apóstolo Paulo dizendo que não é para ser como criança. Você diz, e aí? Eu tenho que ser bipolar então? Ora eu sou criança e ora eu não sou? Não, queridos. Nós vamos ver e entender que a palavra de Deus está falando a respeito do teu coração. O teu coração deve ser um coração semelhante a de uma criança. Amém. Em Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. O texto está dizendo, mesmo que um herdeiro seja senhor de tudo, por direito, se ele é menor, ele não tem acesso a nada, ele não usufrui, ele não pode administrar, porque ele precisa de um tutor, de um curador. Então a palavra diz que enquanto você não cresce, você não usufrui daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Aleluia. Então o texto está dizendo que eu e você precisamos nos converter. E querido, isso faz parte daquilo que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12. Eu e você, nós estamos vindo de um sistema, nós estamos vindo daquilo que vivíamos no mundo, e quando a gente vem para o Evangelho, lembra que eu falei com relação a se converter no cristianismo, é preciso existir uma mudança de mentalidade.
Eu tenho para mim que Jesus, nos dias de hoje, ele olharia para algumas crianças e ele talvez ia deixar um pouco mais especificado. Eu não sei o que está acontecendo, as nossas crianças elas estão com um chip. Antigamente demorava para uma criancinha, um bebezinho abrir o olho. Hoje em dia ele abre e está quase te jurando assim. Ó. O bebezinho abre e se for profeta vai revelar, se for profeta revela. Amém? Mas quando nós pensamos a respeito de uma criança, enquanto uma criança não é contaminada por aquilo que o homem adulto pode fazer por ela e nela, a gente consegue perceber muita pureza, muita facilidade em perdoar, muita facilidade em conviver. Amém? Porque, queridos, talvez você pense numa criança e você diz, mas essa criança é tímida, essa criança ela tem medo, essa criança ela não confia, essa criança... Mas eu tenho certeza que o medo que a criança tem, ela só tem porque conviveu com um adulto que passou para ela o medo. Você não vai conhecer uma criança que tem medo de barata, até que ela tenha conhecido um adulto com medo de barata. Você já viu o menino do interior? Tem um menino do interior pegando sapo de todo jeito, ele pega e joga em cima do adulto, e o adulto sai correndo. Se a criança for ensinada a ser corajosa, ela é corajosa. A grande questão é que ela não é ensinada com você tendo medo, dizendo, vai você que eu fico aqui. Não. Se a criança olha para um adulto corajoso, ela não vai ter medo daquilo. Se a criança olha para um adulto, você está comigo? A grande questão é que o Senhor está dizendo, a criança por si só, ela tem nela a pureza. A criança por si só, ela tem nela a humildade, ela tem nela a parceria, ela tem nela a amizade. E é por isso que o texto está dizendo, é preciso converter-se, é preciso tornar-se. Porque o coração do homem, ele vai ser tendencioso nessa ideia de crescer e trazer junto o coração. Então eu cresço, mas eu vou trazer junto a minha sagacidade, a minha expertise, a minha força. E o Senhor está dizendo, não. É preciso tornar-se semelhante a uma criança. Eu estou te convidando, te chamando. É preciso ser como uma criança. E quando nós vamos olhar para uma criança, ou aquilo que a palavra diz, queridos, nós podemos ver, como o próprio texto diz, aquele que não se torna humilde, semelhante a essa criança, ele é o maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus, então? Aquele que se humilha. Se humilha em que sentido? Não, querido, de não ser maior do que aquilo que Deus te fez ser. Pastor, eu estou confuso, porque eu pensava antes que eu era o vermezinho de Jacó, eu pensava antes que eu era o pecador, o miserável, eu vim para essa igreja e eu entendi que eu sou filho, que eu sou eleito, que eu sou sacerdócio real, que eu sou nação santa, que eu sou filho amado, e que eu tenho sim a presença de Deus em mim, que eu posso sim exercer a autoridade. Pois é, tudo isso é com relação a quem você se enxerga e perante o diabo. A grande questão é que se isso te torna maior do que qualquer outra pessoa, você não entendeu o seu lugar. E o texto está dizendo, é necessário ser humilde como uma criança. Você diz, pastor, é que você não conhece a criança que eu conheço. De humildade ali não tem nada. De novo eu digo, querido. A criança não sabe o que é roupa de marca, a criança não sabe qual é a criança inferior, a maior, ela não sabe. Até talvez ver alguém dando uma importância para uma coisa que ela nem sabia que era importante. Eu tenho 3 crianças, você sabe. E a gente conversa em casa, é incrível como são esponjinhas. Coisas que talvez você nem percebe que perceberiam. Quando você vê, já perceberam. Você está aqui? Amém? Então o texto está dizendo a respeito de você manter em você a humildade. Quando você fala com uma criança, facilmente você percebe como elas confiam. A criança que tem dificuldade de confiar, querido, é porque talvez você, adulto, passou para ela uma imagem de alguém que não tem palavra.
Mas quando você pega uma criança, aquilo que você diz para ela, está feito. Quantas vezes eu já falei coisas para os meus filhos, que nem tinha se materializado, que eu nem tinha comprado, que eu nem tinha consumado, mas eles já saíram falando para os outros, meu pai falou. Você está aqui? Aí a Bíblia diz para você se tornar como uma criança, e esse é o desejo dele, é o desejo de você acreditar e confiar tanto na palavra dele, a ponto de sair dizendo por aí, o meu pai disse, vai acontecer. Eu não tenho medo que não vá acontecer, porque o meu pai disse que vai. O meu pai disse que vai me dar, o meu pai disse que vai fazer, o meu pai disse que pode, o meu pai disse... Eu gosto do trecho de uma música, eu até marquei ela aqui, você talvez já tenha cantado ela, e a música diz: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. E aí a música continua dizendo: mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Você já percebeu como, da parte de Deus, quando Jesus está conversando com o centurião, ele vê fé naquele homem, a ponto daquele homem dizer: não precisa ir na minha casa, uma palavra tua e está tudo resolvido. Você acha que eu e você como filhos não deveríamos ser semelhantes, ou até mais do que aquele homem foi? Por que não estamos sendo? Porque talvez estamos não nutrindo em nós essa condição de sermos crianças. A gente quer calcular, então Deus diz: eu vou fazer. E você, por estar um pouco mais crescido, diz: como que Deus vai fazer? Qual é o caminho? Acho que Deus vai usar o irmãozinho. Acho que Deus vai fazer de tal jeito. Acho que Deus... Querido, se Ele falou que vai fazer, você só confia. Só confia. Então, porque Deus disse que eu iria para as nações, mas pastor, nada é favorável, nada está acontecendo. Você está querendo crescer, querido. Porque se Deus disse que seria, confia. Faz o que cabe a você, faz o que você precisa fazer. Você consegue entender como talvez nós estamos crescidinhos demais, a ponto de não estar confiando tanto naquilo que Deus disse? Mateus 5:8, Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu tenho 3 crianças, e você, se você tem irmão, você sabe, você briga, e daqui a pouco você briga de novo, e volta, e voltou, e briga. Lá em casa, o João não gosta muito da ideia de dormir sozinho no quarto. E a gente separou eles. Agora é o quarto das meninas e do menino. E então eles tiveram uma briga. E o João, no meio da briga, disse: eu também não quero mais dormir no quarto de vocês. Falei: João, pare e pensa que você vai mudar de ideia. Não, eu não quero. E aí eles chegaram lá no meio da briga, que não seria mais assim. Eu também não quero você no meu quarto. Eu não me meti, poderia ter dito algumas coisas. Falei: ok, vamos ver até onde eles vão. Quando foi sexta-feira, está o João levando o colchão dele para o quarto. Eu disse: o que aconteceu? Não, pai, a gente se entendeu. Você consegue entender que crianças se resolvem? Eu me lembro de um episódio em que uma criança briga com outra na rua, e então essa criança entra para dentro de casa e reclama com o pai. O pai então vai para a rua, outra criança fez a mesma coisa. E então 2 pais agora brigam pelos seus filhos. Eles discutem, ele bate boca, eles pegam coisas para se bater, e entram para suas casas. Então a raiva está instaurada, o ódio está instaurado, as palavras foram ditas. Um dia depois, as crianças estão na rua brincando de novo. E aqueles pais ficam anos sem se falar. Aí você traz isso para o reino de Deus, você traz isso para o que é o reino. Você acha que o reino de Deus quer que nós sejamos como crianças ou como adultos que brigam e ficam anos sem se falar?
Aí você pode dizer, mas é infantil demais, pastor, o que foi falado, o que foi feito, querido? Eu vejo às vezes os dois lá em casa se elogiando, e daqui a pouco eles estão se amando de novo. Eu como pai nunca que vou ser favorável aos meus filhos brigando. Você já deve ter visto, falei isso para eles, falei, se vocês não se resolverem rápido, eu vou pegar uma camiseta grande, vou abrir a boca dela, e vou colocar os dois dentro da mesma camiseta, vocês vão ficar grudados até segunda ordem. Eu tenho vontade de fazer isso com alguns. Não, pastor, é que eu não topo fulaninho. E desde quando a Bíblia diz que você não pode topar fulaninho? Não, é que eu não sirvo em tal ministério porque eu não me bato. Quem disse? Será que você não precisa ser mais criança não nessa área? Está sendo muito cheio de razão? Já viu um morto cheio de razão? Mas o apóstolo Paulo, ele vai falar, e aí é o que eu estava dizendo, com relação a talvez ser contraditório, porque o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele diz o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com o leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Todas as vezes que você não está semelhante a uma criança, você está como alguém carnal. Porque a pureza de ser cristão de verdade está em nutrir esse coração. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não estou podendo falar a vocês, eu queria vir com um alimento mais sólido, eu queria dar a vocês coisas mais sólidas, para que vocês pudessem se alimentar, mas eu estou tendo que dar leitinho, eu tive que dar papinha, porque vocês são carnais, vocês ainda têm entre vocês divisões, e eu posso acrescentar falta de perdão, fofoca, falando mal dos outros. Deus não vai poder fazer no nosso meio, Deus não vai poder fazer em você e através de você, se você não tiver o coração correto. É preciso ter o coração correto. Eu me lembro de uma invertida que eu tomei, nossa! Eu estava junto com um pastor de Campina Grande, e ele fez uma situação, e eu então vim para ele e disse, pastor, eu fiz uma situação, e então ele me viu e eu fui justificar. Eu disse, querido, eu fiz isso, mas não era isso, era isso. Ele disse, querido, fique em paz. Eu nem suspeitei que você pudesse estar fazendo mal. Aí eu fiz, tá. Pastor, mas no dia de hoje, no mundo de hoje, pois é, quanto do mundo de hoje tem em você? Quanto cheio do mundo de hoje você tem? Não, porque pastor, não dá para ser porque a Bíblia mentiu? Não, pastor, porque se eu for inocente assim, as pessoas vão me enganar, as pessoas vão me ludibriar, e a palavra foi errada? Quem te justifica? Quem é teu pai? Quem é teu Senhor? Quem é que faz por você? Então você acha que o que você vive é na malandragem do teu pensamento? É na sagacidade do que você aprendeu e você se tornou? Ou é Deus que faz por você? Se não parece que Deus quer te tornar alguém frágil, e você não pode, Deus, eu acho que você não entendeu, em pleno século 21, isso que você está pedindo para mim é muito fraco, eu preciso ir para frente, eu preciso ser mais ousado. Querido, a Bíblia não mudou. A Bíblia não mudou porque o século mudou. A gente não precisa atualizar a Bíblia não, sabia? Deixa eu te falar, a gente não precisa atualizar a Bíblia. É estar nesse lugar onde Deus pode falar e você não resiste, onde você confia,
onde você não tem problema de entender, Deus é forte. Eu estava hoje com o João e eu fui pegar ele no colo, peguei de um jeito que talvez não deu para pegar, ele olhou para mim e disse, você não me aguenta mais. Então eu catei ele estava sem camisa, eu catei ele, encostei na parede em cima e disse, não só te aguento, como deixo você no geladinho agora. Encostei ele no geladinho, ele, para pai. Eu sei que vai chegar uma hora que eu não vou mais aguentar ele. Enquanto eu posso, eu brinco. Mas o que eu quero dizer com isso? Talvez você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu cresci demais, você já não consegue mais me acompanhar. Senhor, você já não tem mais força para me carregar no colo. Você já não tem mais condições de fazer por mim. E talvez diferente do que eu fiz, Deus não vai provar para você que Ele é capaz. Até porque Ele se mostra capaz na sua vida quando você crê que Ele pode fazer. Se você diz para uma criança que vai fazer, querido, essa criança ela só vai contando o dia, vai acontecer. Quando vai ser? Quando vai ser? Quando vai ser? Mas, pastor, eu conheço umas crianças que são ansiosas. Não é isso que Deus quer que você seja, não. Primeira Pedro 2:2, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Eu e você podemos ver, quando se trata de um coração de criança, justamente esse desejo de querer aprender, esse desejo de querer viver, essa alegria de viver. Eu sei que pode estar aparecendo e você está pensando um monte de coisa aí, querido. Mas o que eu preciso que você entenda, talvez você conhecendo os teus dias, você conhecendo a tua agenda, pergunta para você mesmo, o que você tem feito como adulto, que Deus queria que você fosse como criança? Eu não conheço a tua agenda, eu não conheço os teus dias, mas Deus conhece. Eu sei que eu estava vindo de Arujá para cá, ainda brinquei lá em Jundiaí, eu disse, fala uma palavra aí, vamos ver se Deus testifica para eu pregar. E eu estou orando ao Senhor o tempo todo, Senhor, sobre o que nós vamos falar essa noite. Até que o Senhor coloca isso no meu coração. Então assim, não é eu sorteando, procurando a palavra, aqui, criança, que eu ia falar de criança, não. Eu entendo da parte de Deus, o Senhor querendo nos levar para esse lugar. Então assim, quando você vai ver a questão de alguém que vive em amor, que anda em amor, é alguém que não busca os seus próprios interesses, é alguém que não é egoísta, é alguém que não suspeita o mal. É isso que a Bíblia quer que você viva. Só que você não vai conseguir viver pensando nos tombos que você tomou, nos golpes que você levou, naquilo que você viveu. É por isso que a Bíblia diz, é necessário converterdes, é necessário tornardes. Faz parte do processo de ser um cristão de verdade. A Bíblia diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A Bíblia diz em Efésios, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Em Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão o Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Colossenses 3:13 diz, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Querido, às vezes a gente pode achar que ele foi, na tradução foram radicais demais. O que Jesus quis dizer não foi isso, pastor. Será que não tentaram deixar a coisa mais séria? Será que não tentaram deixar a coisa mais firme? Querido, Jesus falou o que ele falou.
E aí o que ele diz, se você não converter, se você não se tornar, você não o acessa. Porque se o teu anseio de viver nessa terra não for se converter a ter esse coração, você vai se distanciando muito do que é o verdadeiro evangelho. Então não é porque você, então eu só vou quando eu estiver pleno, quando eu estiver perfeito, eu acesso o reino. Não é isso. Até porque você hoje já está vivendo e acessando. Você, é óbvio, quando Jesus voltar, você vai para o céu, à medida que você, de fato, for se tornando cada vez mais semelhante a Ele. Você está aqui. Mas, querido, é importante você pensar que quando você não nutre o desejo de ter esse coração, você vai se afastando daquilo que é o evangelho de verdade. Então você pega corações e pessoas que são vingativos, pessoas que são rancorosas, pessoas que não perdoam, pessoas que falam mal uns dos outros. Quando você olha, você diz, onde está o evangelho? Onde que isso é evangelho? Como que foi isso que Jesus disse que nós faríamos? Ou como nós nos portaríamos? Então é necessário sim converter o coração, é necessário sim fazer com que as coisas fluam. Querido, tem um filme que é um filme bastante triste, mas olhando por essa ótica, eu acho interessantíssimo. A Vida é Bela. É um filme muito triste mesmo. Mas a maneira como aquele pai passa para o filho a alegria do que eles estavam vivendo, mostra para mim e para você, que você pode estar vivendo o que for, se você entender que Deus é o teu pai, você não vai passar por essa terra entendendo os desafios do tamanho que eles são, querido. Eu não sei, eu não estou pregando em cima de um filme, não é isso. Mas você precisa entender, Deus é o teu pai, Ele é o mais forte, Ele é o mais poderoso, Ele é o mais rico, Ele é o mais sábio, Ele é o mais alegre, Ele é o mais cheio de paz, Ele é o teu pai, e tudo que Ele quer é que você, Ele diz isso a você, ele falou, filho, tenha o coração certo para acessar tudo que o papai é. Filho, não queira ser independente, não queira crescer a ponto de não confiar que o papai pode te prover em tudo. Não queira crescer a ponto de não entender que o papai banca, que o papai ama, que o papai mima. Deus mima? Eu não sei, talvez você não conheça ele tanto, mas eu conheço um pouquinho e eu sou mimado por ele. A Bíblia diz que ele tem prazer em galardoar. Hoje eu estava falando com a minha esposa a respeito de uma pessoa, e nós estávamos falando, é interessante como essa pessoa é ungida, como ela é consciente de que ela serve a um Deus que tem prazer em galardoar. Então a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima dele, precisa crer que ele tem prazer em galardoar. Querido, parece de verdade, assim, simples demais o que a gente está falando. Pastor, cadê? Vem com mais, pastor, vem com mais. Eu tenho as aulas no Rema e eu aprendo coisas sobre a aliança de sangue. Eu aprendo sobre manifestações. Eu aprendo, eu desaprendo e eu aprendo de novo. Você já parou para pensar que talvez você até já se formou no Rema e está aí cheio de insegurança, cheio de preocupação. Não, pastor, porque eu ministrei no final e está aí. Todo sem saber como vai ser amanhã. Vindo para cá, nós ouvimos, o pastor Eliezer postou um videozinho, e ele fala de uma situação da vida dele, onde ele viveu de maneira muito escassa. Ele tinha pouco recurso. Então ele disse que tinha R$50, ele foi para o shopping com os filhos, botou R$25 no cartão de cada um e deixou eles brincar. E disse que quando eles estavam na montanha-russa para descer, Deus diz, olha para eles descendo. E então ele desce e Deus começa a ministrar no coração dele. Assim como você está aqui e passa segurança para os seus filhos, é assim que eu sou com você. Então a Bíblia diz que, querido, não importa onde você esteja, Deus está com você.
Por que eu e você temos insegurança, dependendo do lugar que estamos? Por que a gente ainda titubeia? É justamente pela falta de consciência. Eu estou ouvindo uma música, e eu acho interessante, porque eu só percebo que eu estou ouvindo aquela música depois de algum tempo. O Senhor me leva a ouvir a música, eu vou ouvindo, e muitas vezes depois eu entendo, na fase em que eu estou, por que eu estava me alimentando daquilo. Acontece bastante comigo. E eu estava ouvindo uma música, eu estou ouvindo uma música, e a música fala que um certo dia como que é? Calma que eu sei ela cantando. Eita. Não. Oi, esqueci o... A música diz assim, um certo dia eu decidi isso. Um certo dia eu decidi considerar os conselhos do meu pai. Sabia que os conselhos estão sempre dados? Os conselhos estão aqui. Querido, culto após culto, você tem ouvido conselhos do teu pai. Culto após culto, Deus tem dito coisas ao teu coração. Você vai viver. O dia que você decidir, eu vou considerar o que ele está dizendo. Então você pode dizer, poxa vida, pastor, o que o senhor está dizendo, eu já ouvi, eu conheço, eu sei. E por que não considera então? E por que você acha que a tua empresa é tua, a ponto de Deus, teu pai, não ser suficiente para te conduzir nela, para te ajudar com ela? Você imagina que de repente Deus é o teu pai e ele liga para você e diz, filho, como que está aí na empresa? E você cheio de problema diz, pai, fica tranquilo, eu resolvo. E Deus diz, tá bom então, resolve. Você consegue entender? Está passando por problemas na família, problemas que você precisa decidir. Quero dizer, falta de humildade da nossa parte, muitas vezes ir para o Senhor e falar, Senhor, me ajuda com isso. Então você não está nutrindo o coração certo. Quero dizer, eu me lembrei disso agora, mas nós estávamos no segundo prédio. Isso é uma marca que eu trago para mim assim, demais. Eu fiz apelo para cura. E então, naquela ocasião, vieram 10 pessoas à frente. Nós estávamos no segundo prédio. 10 pessoas vieram à frente. E então eu oro pela primeira e eu digo, qual era o seu problema? E ela diz, eu digo, procura o problema. Sumiu o caroço, glória a Deus. A dor sumiu. Todas elas, assim, foi instantaneamente a cura. Em todas elas. Primeira, segunda, terceira, quarta. E eu vinha, você crê? Eu creio. Orava, pum, recebia. Você crê? Creio. Eu orava e recebia. E agora eu vou mexer com você. Porque no último que eu cheguei para ele e disse, você crê? E ele disse, eu creio, eu fiz o rema, eu fiz a matéria Cristo aquele que cura, e eu já entendi que pelas pisaduras eu fui curado, eu já entendi, eu sei que cura. Foi o único que não recebeu. E agora talvez eu vá mexer num outro vesperinho, ou abrir uma latinha de minhoca. Sabe qual que é o problema muitas vezes? O teu conhecimento se torna o maior impedimento para você ser limpo de coração, para você ser puro de coração e confiar plenamente. Porque Deus diz que pode fazer, e você quer mostrar para Deus o caminho. Não, Senhor, eu já entendi, o Senhor fez assim, o Senhor faz assim, o Senhor faz assado, e Ele diz, cala a tua boca, eu só quero que você creia. Você não precisa mostrar para mim que você sabe que eu posso fazer, você só precisa crer que eu posso fazer. A gente está querendo ensinar para Deus, porque Deus sabe quem Ele é. É nutrir esse coração puro, que Deus diz, você pode, eu dizer, eu creio, eu recebo, é meu. Então é interessante isso, querido, como eu aprendi quando eu vim para Arujá, porque você vai entrando num lugar de, eu conheço como Deus age, eu sei como Deus faz, eu já vivi, eu já provei, e é assim, é assado, e eu venho pastorear Arujá, e pessoas que chegaram hoje, creram, e amanhã receberam. Eu disse, opa, peraí, assim, na minha caminhada com o Senhor, tinha mais alguns passos, e então vinha no outro culto, pum, 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 recebia, acontecia.
E eu estava vendo a coisa acontecer, e eu olhava para pessoas de Guarulhos, com anos lá, com tudo, com aprendizado, participando dos cultos, e eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? E eu posso dizer para você, querido, a gente nem ia para esse lado, mas você precisa entender, agora eu estou debaixo de uma outra influência. Você precisa entender, não se trata de tudo aquilo que você aprendeu de Deus, porque talvez você está querendo ser grande demais, porque agora você aprendeu no rema, e quando alguém fala de uma forma diferente, você diz, ai, não foi isso que eu aprendi, você está orando errado, ai, não foi isso que eu aprendi, você está falando errado. Não, querido, ninguém te chamou para ser esse juiz. A grande questão é que tem um monte de gente que não está crendo como você aprendeu para crer, e está recebendo, porque tem um coração puro. É preciso ter o coração. É preciso se arrepender. É preciso se humilhar. É preciso estar nesse lugar onde você entende mesmo a dependência do Senhor. Não porque você é um vermezinho, mas porque você sabe que sem Ele você não é ninguém. E o que você é hoje, você só é por causa dEle. A grande questão é que muitas vezes a gente está diante do Senhor, Ele te tornou, e agora você diz, Senhor, a gente está igual ao filho pródigo. A gente está igual ao filho pródigo. Deus vem e diz, agora você é filho, agora você pode. E a gente está tratando de qualquer jeito, querido. A ponto de estar num culto, vendo o Instagram, a ponto de estar num culto pensando em outra coisa, é porque o coração não está inteiro. É preciso converter o coração, é preciso tornar. Isso não vai acontecer com pó de pirilim-pim-pim. Eu fico imaginando se a partir do próximo culto, ninguém mais entra com o celular, todo celular lá num cestinho. Eu fico imaginando quantos de vocês iam conseguir prestar atenção no culto. Talvez vocês iam reparar, nossa, a igreja tem um telão grande. Nossa, a igreja tem guitarra. Você não está se atentando, a gente está sendo roubado. Eu torno a dizer, já falei outras vezes, não é sobre os muitos versículos que você sabe. E Arujá foi o maior ensinamento para mim disso. Como eu aprendi com as pessoas aqui. Pessoas que ouviam a palavra e simplesmente criam no que a palavra disse e traziam na outra semana o resultado. Pastor Adriano falou algo extraordinário aqui na última ministração. E ele falou a respeito de coisas que você talvez viu e deslumbrou e ficou encantado com essa igreja no início. Meu Deus, que palavra, meu Deus, que excelência, meu Deus, e uau, esse é meu lugar. Só que você está aqui há tempo suficiente para ter amadurecido um pouco mais o coração. E aí você já não enxerga mais a liderança como uma liderança que Deus te instituiu sobre a tua vida. Você já não enxerga mais essa palavra tão boa, você já não enxerga mais as pessoas tão agradáveis. Não, pastor, é que eu cheguei muito inocente. Não, você chegou com o coração certo, desejoso de crescer. A grande questão é que você acha hoje que você já está bom o suficiente para julgar o que é bom e o que não é. Eu não sei se você está me entendendo, querido. Mas de verdade, assim, as brigas que existem dentro da igreja, as brigas que existem dentro dos ministérios, o que acontece, querido, é porque a gente tem gente que quis crescer demais. E aí fala como o apóstolo Paulo falou. Assim, não é que é bonitinho dizer, cara, você não está tendo um coração tão de criança. Ele está dizendo que você é carnal. Porque existe ainda divisão, existe ainda fofoca, existe ainda falta de perdão, vocês são carnais. E eu não posso falar carnais. Então é necessário alinhar o coração, querido. É necessário se converter. É necessário se tornar. Por que tudo que falam para você falaram por mal? Por que tudo que falam você leva como alguém que está te criticando? Você sabia que você não é o centro do mundo? Você sabia que todo mundo nessa igreja não está olhando para você e te julgando?
Talvez as pessoas nem saibam quem você é. Aí de verdade você diz, é isso, pastor, você chegou num ponto, ninguém sabe quem eu sou. Ei, vive o seu evangelho. O evangelho é sobre você converter o teu coração, não é sobre você cutucar e dizer, ei, teu coração está errado. Arruma o teu coração. A gente está querendo que Jesus volte, e a gente vai para um céu que está tão diferente do que a gente está vivendo aqui. Que tal estar mais familiarizado com aquilo que vamos viver? É o que Jesus está propondo. Eu percebo de maneira tão clara um cuidado de Deus. Não arrumar teu coração, vai te levar para longe. E talvez você esteja se julgando tão amadurecido, e você não está amadurecido, você só está se tornando religioso. Você não amadureceu, você só é um religioso. E Jesus não te chamou para ser religioso. Mas pastor, o que ele fez aquilo para me atacar. Querido, você não sabe, ainda que for, deixa que ele se veja com o Senhor. Não contamina você o coração. Você está entendendo alguma coisa? Assim, eu sei que, querido, minha maior tranquilidade é porque você não está sendo convencido pelas minhas palavras. Se todo convencimento que eu pudesse fazer nessa igreja fosse por causa das minhas palavras, a gente estava lascado. Glória a Deus que é o Espírito Santo que te convence. Glória a Deus que tudo que nós estamos falando aqui é o Espírito Santo regulando você. Querido, para de ser orgulhoso. O orgulho vai te derrubar. Para de ser orgulhoso. A Bíblia diz que é dos humildes o reino do Senhor. Amém. Você pode fechar os teus olhos? Faça uma oração ao Senhor. Se arrependa. Se converta. Diga que você vai se tornar. Peça perdão a Ele. Diz: Senhor, eu não quero crescer além do que eu devo para não ter o coração que o Senhor pediu. Não existe oração sincera que você faça para o Senhor que Ele não atenda. E de verdade, eu vejo, queridos, escuta o que eu estou te falando. Eu quase que percebo essa ministração como um grito de socorro para alguns. Eu quase que percebo essa ministração como uma placa enorme que o Espírito Santo está colocando para dizer: muda, senão você vai para muito longe. Muda, senão você está se distanciando. Muda, senão eu vou te perder e eu não quero te perder. Ajusta teu coração, se arrependa. Existe um unção aqui essa noite para te ajudar. Chega de ter tanta razão, chega de arrazoar tanto acerca de alguém, acerca de uma situação, acerca do que não, para. Isso está te levando longe, para longe do que Deus tem para a tua vida. Eu queria que você se ajoelhasse. Quem pode fazer, faz isso. Faz tempo que talvez você não ora assim. Peça perdão ao Senhor.
Diga a Ele: Senhor, eu não quero pensar de mim mesmo além do que convém. Eu não quero duvidar do Teu caráter, eu não quero duvidar do Teu amor, eu não quero duvidar da Tua capacidade de fazer. Eu não quero duvidar, eu não quero ser interdependente, eu quero ser totalmente dependente do Senhor. Alinha o teu coração, e aquilo que precisa ser ajustado em você, Deus vai comunicar ao teu coração. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. É possível perceber o Teu cuidado, é possível perceber, é perceptível, Pai, o Senhor querendo nos conduzir. Que em nome de Jesus, nós possamos, Pai, através do nosso coração alinhado, passar a um outro nível. Essa é a nossa resposta ao Teu chamado. Essa é a nossa resposta ao Teu chamado, à Tua convocação. Ajustamos o nosso coração. O coração de criança tem prazer em ensinar outro. Não tem prazer na queda do outro. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu não quero desconfiar do Teu amor por mim. Eu não quero estar distante daquilo que o Senhor disse ser verdade a meu respeito. Obrigado, Senhor. Corações que perdoam. Eu te dou graças, Pai, por pessoas que não estavam conseguindo perdoar, sendo ajudadas pelo Senhor para perdoarem, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te exaltamos, louvamos o Teu santo nome. Não existe outro semelhante a Ti. Confiamos em Teu amor.
Corações rendidos, corações rendidos, corações rendidos. Todo orgulho caindo por terra, Pai. Descortina, abre os nossos olhos para que possamos enxergar, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé se você já mudou de posição. Vamos adorá-lo, querido, vamos adorá-lo. Preste atenção, porque a palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então está diante do Senhor com esse coração de arrependimento, derramando diante dele, te faz colocar na posição correta, em que Deus pode te alcançar e te usar, querido. Ele é o teu Pai. Conheça o caráter do teu Pai, conheça quem é o teu Pai. Você pode fechar os teus olhos? Talvez você tenha entrado aqui essa noite e você nunca tenha entregue a sua vida a Jesus Cristo. A Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Então eu quero te fazer esse convite. Talvez você entrou aqui essa noite, você é alguém que vem nos cultos, você é alguém que se simpatiza com aquilo que Deus tem feito, a maneira como Ele tem te conduzido. Mas a Bíblia diz, querido, que você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. A Bíblia diz que só existem duas formas. A Bíblia diz sobre duas pessoas, se assim podemos dizer. Existem os mortos e os vivos. E a Bíblia diz que os mortos espiritualmente são todos aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Você se torna alguém vivo em Cristo à medida que você deixa Ele entrar dentro de você. E Ele passa a habitar em você quando você entrega a sua vida a Jesus. Então, se você tem frequentado os cultos, mas nunca fez essa oração, você ainda não foi alcançado por Jesus de verdade. E o meu convite é para você. Mas o que vão pensar, o que vão, é que vão se alegrar com você. Porque isso todos já fizeram. Então, se você entrou aqui essa noite e você nunca fez essa oração, e você sabe, você já entendeu o que é necessário fazer, você já entendeu que é preciso converter-se, que é preciso render-se. Se você entrou aqui essa noite e você deseja fazer essa oração, levanta a sua mão direita bem alto, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu estou vendo a sua mão, você pode vir aqui? Você pode vir aqui à frente?